Você já notou que algumas empresas tomam decisões bem questionáveis? Tem a Nintendo, conhecida pela sua ganância e por processar qualquer pobre coitado, a Ubisoft com falta de carisma, em jogos que parecem uma cópia porca um do outro, a Disney com representações forçadas, a Sony cobrando o preço de um Labubu no PlayStation 5, são estúdios entregando animações mal feitas, filmes com CGI ruim e jogos cheios de bugs. São decisões muitas vezes burras, que desagradam a maioria das pessoas. Por isso eu decidi reunir alguma dessas decisões polêmicas e fazer um vídeo. E pra começar temos o post problemático do filme dos emojis. O filme em si foi um desastre, um filme desnecessário que teve avaliações péssimas, mas a Sony Pictures conseguiu piorar tudo no Twitter. Eles decidiram fazer uma paródia do Conto da Aia, um romance distópico de 1985. São livros que viraram filme e depois uma série. Essa obra se trata de temas pesadíssimos como a opressão e a violência contra as mulheres. A equipe de marketing pegou a personagem Smiler, vestiu ela com a capa vermelha da obra e postou como se fosse uma piadinha fofa para promover o filme infantil. Obviamente isso causou tantas reclamações que eles apagaram o post em tempo recorde. Outro caso de marketing desastroso foi da animação Sapatinho Vermelho e os Sete Anões. O filme tenta passar uma mensagem sobre beleza interior. Os sapatos me fizeram perder um pouquinho de peso. Podia ser pior. Tá. Não foi tão pouco. Eu sei como é parecer de um jeito por fora e se sentir diferente por dentro. Mas a divulgação ignorou completamente isso. Eles espalharam cartazes imensos com uma frase: e se a Branca de Neve não fosse mais bonita? E se os Sete Anões não fossem tão baixos? Basicamente o cartaz dizia que ser gorda era o oposto de ser bonita. O negócio foi tão absurdo que até a própria Chloe Grace, a dubladora principal, foi a público dizer que estava horrorizada com aquilo. Teve também o caso do Dead Island Riptide, onde o estúdio Deep Silver lançou uma edição de colecionador que vinha com um busto de uma mulher de biquíni. Muita gente da internet caiu matando, chamando a estátua de sexista e dizendo que aquilo era totalmente inapropriado. Mas sendo bem sincero, para um jogo onde o objetivo é desmembrar zumbis, um tronco despedaçado não é nada demais. A empresa acabou pedindo desculpa, mas é muita hipocrisia de algumas pessoas reclamarem da sexualização em obras adultas. Essa é uma implicância simplesmente patética. Um caso que vai muito além do marketing errado e atinge a ética do trabalho aconteceu com Mortal Kombat 11. Para alcançar o realismo absurdo nos fatalities, a NetherRealm Studios exigiu que seus animadores estudassem referências pesadíssimas no mundo real. O impacto disso na saúde mental da equipe foi devastador. Vários funcionários relataram ter desenvolvido estresse pós-traumático, e um dos desenvolvedores contou que o trauma era tão grande que ele não conseguia mais dormir. Toda vez que ele fechava os olhos, ele via as imagens reais que tinha analisado o dia todo. O gore sempre foi marcado na franquia, mas obrigar as pessoas a consumirem conteúdo traumático só para que o sangue no jogo tenha física perfeita é uma linha que nunca deveria ter sido cruzada. A Crunchyroll, conhecida pelos animes, decidiu produzir seu primeiro conteúdo original, High Guardian Spice, e em 2018 eles lançaram o primeiro trailer. E isso foi um erro. Em vez de mostrarem a história, o mundo e os personagens, o trailer focava quase inteiramente na equipe de produção. Eles passaram boa parte do trailer destacando que a sala de roteiristas era composta 100% por mulheres, e focando muito na diversidade e nas causas sociais. We are 50% female in all the creative roles, and our writers room is 100% female. I mean, this is what my whole career has been about, is trying to get those voices in there that are not being heard. O problema, o público de anime quer ver animação, quer ver enredo. Quando você tenta vender um produto focado apenas na ideologia de quem produz, você passa a impressão de que a qualidade da obra em si é secundária. Obviamente o marketing foi desastroso, ninguém curtiu isso. E pra piorar, quando o desenho finalmente saiu, a animação era bem abaixo da média, o que só deu mais munição pra quem tava criticando aquilo. E claro, a avaliação do desenho foi péssima. Sabe aquela animação da Netflix chamada Nimona? Na verdade ela era da Blue Sky, o mesmo estúdio que fez Era do Gelo. Quando a Disney comprou a Fox, ele fechou o estúdio Blue Sky e simplesmente descartou o projeto do filme. Ex-funcionários vazaram que o motivo real era que os executivos da Disney estavam incomodados com os temas LGBT da história. E isso destaca a hipocrisia da Disney, porque ela é cheia de representatividade em suas obras. E isso prova que o motivo da representatividade sempre foi o dinheiro e a atenção que recebia com isso. E apesar de toda essa confusão e a injustiça feita, a Annapurna, que também é conhecida no mundo dos jogos por lançar jogos incríveis
incríveis, se juntou com a Netflix e decidiu lançar o filme, que felizmente foi um sucesso. Além do Fallout 76 ter sido lançado todo quebrado e cheio de bugs, a Bethesda conseguiu errar até nas edições de colecionador. Como se já não bastasse aquele vexame da bolsa de nylon barata, que eu falei em outro vídeo, eles também venderam um rum temático chamado Nuka Dark, pela bagatela de $80. Na divulgação, eles prometeram uma garrafa linda, super detalhada, só que na realidade era uma garrafa de vidro comum, com uma bebida péssima, coberta por um plástico temático parecendo um brinquedo de uma loja de R$1,99. Você pagava por uma bebida cara e chegava água suja na sua casa. Já a EA Games estava tão desesperada para fazer Dante's Inferno um sucesso, que eles simplesmente perderam a mão no marketing, e criaram duas das campanhas mais constrangedoras da indústria. A primeira foi na E3, onde decidiram contratar atores para fingirem serem religiosos radicais, protestando contra o jogo. O plano era gerar publicidade gratuita através da polêmica, mas a farsa caiu rápido, quando descobriram que a própria EA tinha forjado o protesto. E não parou por aí. Meses depois, na Comic Con, eles se superaram com um concurso bizarro chamado PEC para Ganhar. O cartaz incentivava o público a cometer atos de luxúria, com as atendentes do stand, prometendo como prêmio uma noite com as garotas. O mais irônico disso tudo é que nas letras miúdas do contrato, desclassificavam qualquer pessoa que realmente cometesse atos de luxúria. A revolta foi imediata. Prove do seu veneno, 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 prove do seu veneno. E a EA teve que soltar um pedido de desculpas esfarrapado, dizendo que era só uma brincadeira. Ela realmente brincou com coisa séria. Se você acha que já viu animação ruim, é porque não conhece Food Fight. Essa aberração 3D custou a bagatela de $65 milhões, aproximadamente, e conseguiu reunir um elenco de dubladores com grandes estrelas de Hollywood, como Charlie Sheen. A ideia era fazer uma espécie de Toy Story num supermercado, onde os mascotes de marcas famosas ganhavam vida à noite. Ou seja, a premissa já era basicamente um comercial gigante de 1h30, mas a história de bastidor é bem mais interessante. No meio da produção, os diretores alegaram que os HDs com os arquivos do filme foram roubados, em um suposto ato de espionagem industrial, seja lá o que isso for, e eles tiveram que refazer a animação quase do zero. A desculpa perfeita, né? Até parece que isso é falso, mas o que acontece é que o resultado disso chegou aos cinemas em 2012, e é simplesmente assustador. A movimentação dos personagens é bizarra, a iluminação é terrível, e os gráficos conseguem ser piores do que uma cutscene do PlayStation 1. O reboot das Meninas Superpoderosas de 2016 já tinha começado errado ao excluir as dubladoras originais e mudar o tom clássico da animação para um humor vergonha alheia. Mas o que realmente enterrou a reputação dessa versão foi algo muito mais sinistro envolvendo um dos roteiristas e produtores, Jake Goldman. Os fãs começaram a notar um padrão estranho nos episódios escritos por ele. O roteirista criou um personagem chamado Jared Shapiro, que era basicamente a representação dele mesmo dentro do desenho. O problema é que Jared era um interesse romântico da Florzinha, que na história é uma criança de apenas 5 anos. Além de ser bizarro um adulto se colocar num desenho para ser um crush de uma das protagonistas infantis, o roteiro forçava situações de romance que deixou o público extremamente desconfortável. No fim, o desenho foi cancelado, e hoje é lembrado mais por esse comportamento perturbador do que pela animação em si. Se existe um jogo que virou sinônimo de desastre completo, esse jogo é o Sonic 2006. Lançado para comemorar 15 anos da franquia, ele tinha tudo para ser épico, mas acabou sendo uma das experiências mais frustrantes da história. O desenvolvimento foi um caos. O criador original do Sonic pediu demissão no meio do projeto, e a SEGA forçou um lançamento pro Natal, mesmo com o jogo claramente inacabado. O resultado foi uma aberração técnica. O jogo era entupido de bugs, mas nada supera a bizarrice da história, que tentou ser séria demais, e resultou no famigerado beijo entre uma princesa humana e o Sonic Ouriço. Um momento que até hoje faz os fãs sentirem uma vergonha alheia descomunal. E para encerrar o vídeo, vamos falar como nada supera a ganância corporativa. A EA Games levou isso ao extremo com The Sims 4, ao lançar a famosa DLC da DLC. No pacote Meu Primeiro Pet, você já era obrigado a ter uma expansão anterior para o conteúdo funcionar. Ou seja, eles venderam uma DLC que não funcionava sozinha. Você teria que comprar outra DLC, forçando o jogador a pagar 2 vezes. Obviamente isso não foi bem visto, mas a Capcom conseguiu ser ainda mais cara de pau em Street Fighter vs Tekken. Hackers descobriram que 12 personagens vendidos como conteúdo extra já estavam dentro do disco que
você comprou. A empresa não produziu nada novo. Eles apenas trancaram os personagens que já estavam no seu HD, o que é simplesmente ridículo. Eles cobraram pra você liberar o que já era seu. É o exemplo máximo de como a indústria pode tratar o consumidor como o palhaço, e isso é detestável. Mas é isso, jovens. Esse foi o vídeo sobre as decisões polêmicas de empresas. Muito obrigado pela sua atenção e até mais.